Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 29 de janeiro, a lição 5, ela tem como título À Beira da Morte. E a lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 41, do versículos de 1 a 4, no capítulo 88, do versículos 3 a 12, e no capítulo 102, versículos de 3 a 5, versículos 11, 23 e 24. O que nós podemos tirar desses capítulos e versículos de Salmos, que as experiências, vividas pelos salmistas, diante de sofrimentos e deles estarem próximos, à beira da morte, e fazerem orações assim fervorosas de clamar ao grandioso Deus para que realmente poupasse a vida deles. O tempo que o Criador tem nos concedido, nesses últimos dias, de aflições e sofrimentos que muitas pessoas passam no mundo de hoje, nós devemos, como cristãos, investir mais em orações. Devemos orar sem cessar e não é assim uma sugestão. É uma questão de vida ou morte, porque no momento que se aproxima a segunda volta de Jesus, os ataques e os sofrimentos provocados pelo inimigo se aumentarão. E nós não podemos encarar essa crise global de hoje como sendo mais uma entre tantas que passaram pela nossa vida, porque temos plena certeza, pelo conhecimento das Escrituras, a proximidade da volta de Jesus é muito grande dentro da nossa geração. Mas como nós temos que encarar assim como uma oportunidade em que o Senhor Deus está nos dando de nós buscarmos seu poder para nós suplantarmos essas aflições muito mais do que nós já fizemos no passado, É tempo de, como o salmista Emã, de nós clamarmos a Deus para que tenhamos mais fé e que Deus venha nos acudir o mais breve possível, De nós olharmos para a situação da terra como ela se encontra nesse momento e que Deus possa interceder na nossa vida para nós buscarmos a salvação. Uma grande parte das pessoas tem a ideia de que o livro de Salmos são apenas poesias que transmitem tão somente as palavras assim, de conforto e de paz. Há uma pequena verdade nisso. Se com ela não excluímos assim o fato de que os salmos possuem teor profético e de que não exime a liberdade dada por Deus de permitir que a individualidade do escritor apareça nas escrituras e ele fale de todos os momentos de sua vida, desde alegrias até sofrimentos graves, como foi esse de Emã. E tudo isso, seja bons ou ruins, são mencionados no livro de Salmos. E assim o salmista fala a verdade de todos os acontecimentos, e mostra que toda a escritura ela é inspirada por Deus, como fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. No Salmo 88, do versículos 3 a 12, escrito por Emã,
que ele é um dos 3 levitas do tempo do rei Davi, ele expressa o desespero que ele estava sentindo naquele momento, a situação que estava vivendo. E ele escreve esse salmo em uma lamentação forte, onde suas palavras resumem em uma profunda tristeza, né? Prestes a morrer, caso não houvesse uma intervenção divina. E o salmista declarou: a minha vida já se abeira da morte, que está lá em Salmo 88, versículo 3. E isto nos mostra que os filhos de Deus, eles não estão isentos de doenças, de depressão e sofrimentos. E os salmos revelam essa verdade com as terríveis aflições em que os salmistas passaram. E aqui o salmista está completamente sem forças, murchando como um gramado, né? Incapaz de comer, separado com os mortos, né? Deitado como mostra assim, ele assim num túmulo, né? Que ele menciona aqui no Salmo. E ali ele está repulsível para seus amigos, sofrendo em um desespero sem igual. E até os seus ossos, né, ele menciona que se agarravam à sua pele. No início do seu sofrimento, no Salmo 88, versículo 5, Emã revela seus sentimentos e mostra sua condição como se fosse assim, se tivesse esquecido por Deus, deixando-o morrer. E até o salmista ele diz para Deus, né? Puseste-me na mais profunda cova. Porém, no decorrer dos sofrimentos, né, e ele tendo o devido entendimento, comenta sobre o motivo dele estar sofrendo, que está lá no Salmo 88, versículos 6 até 8, que era de consequência dos seus próprios pecados, né? E por aqui nós vemos, né, que Deus realmente ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências não. Nós temos que assumir as consequências. E aqui é o caso do salmista, né? Ele teve consequências, é claro, provocado por pecados dele mesmo, por causa, às vezes, da própria rebeldia, né, do povo de Israel. E o salmista reconhece que o pecado pode trazer doenças. E ele até fala do perdão que precede a cura. Mas apesar, né, de todo o seu sofrimento, ele não perdeu a fé de que há um Deus no céu que ouve as orações dos aflitos. Até ele diz, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Está lá no Salmo 88, versículo 13, né? Mostrando a importância que é as orações nesses momentos de sofrimentos, né? Buscar ao Senhor enquanto você pode encontrar, para que Ele possa lhe ajudar, e pedindo perdão pelas falhas que são cometidas, né? O que nós vemos aqui, Emã, o escritor do Salmo 88, ele tem um pensamento central sobre Deus, firme e repetido, e que ele menciona ali nos versos 1, 2, 9 e 13, onde a esperança e auxílio e livramento divino faz do aflito seguir em frente, mesmo em meio à escuridão e do desespero. O salmista, no limite, né, de ele estar na sepultura, se lembra de Deus, de sua misericórdia, de sua bondade e fidelidade e justiças divinas, que é mencionado ali no Salmo 88, versículo 10 a 12, que foi muito importante para a vida desse salmista. E apesar da impressão e da sensação dele ser atingido assim por Deus, né, como sempre acontece conosco, né,
tudo nós culpamos a mente a Deus, Emã se apega cada vez mais a Deus, né? O salmista no caso. Embora sofra, não nega, né, o amor de Deus, ele sabe que o Senhor, ele é a única salvação, ele é o único que pode ajudá-lo naquele momento. E esses apelos nos mostram que o salmista conhece não apenas o sofrimento, mas também a graça de Deus, e que a graça não exclui as provas da vida. Talvez você esteja passando por um momento semelhante ao do salmista, irmã, que você se você assim só tenha palavras de lamentação, né, para oferecer a Deus. Contudo, assim como Emã teve a sua lamentação, né, escrita e registrada aqui nas Sagradas Escrituras, o Senhor não rejeita as suas palavras de sofrimento se elas provêm de um coração de humildade e contrição. O que o salmista sentiu e o que você pode estar sentindo agora, meu amigo, minha amiga, Jesus também sentiu e expressou o seu sofrimento em palavras quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Está lá em Mateus capítulo 27, versículos 46. Agora, o que nós não podemos é confundir lamentação com murmuração. O murmurador, ele não vai ao Senhor, ele não vai em busca do socorro, mas sim com o espírito de acusação, com o espírito desafiador para com Deus. E isso tudo é induzido pelo inimigo de Deus. Entretanto, o fato de Deus ouvir as nossas lamentações não atesta uma vida constantemente atribulada, porque todo sofrimento ele tem um fim, e esse fim é dado por Deus. E Jesus teve muitos motivos para andar, né, entre os homens como um homem assim atribulado, mas como o salmista, nas madrugadas, ele se depunha em aflições e orações diante do Deus Pai, e assim ele retornava para as multidões com um espírito mais alegre e suave. E é isto que todos nós devemos fazer todas as manhãs, né? Buscar ao Senhor, fazer um culto realmente de oração pela manhã, um culto assim, com bastante comunhão, para ser batizado pelo poder do Espírito Santo e confessar os nossos pecados e clamar ao Senhor por esta ajuda. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem buscado chamar todas as pessoas através do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter a sabedoria, porque é o Espírito Santo que começa a trabalhar na sua mente. E isso acontece quando você faz isso com sinceridade de coração. Uma pessoa que realmente está arrependida das coisas que fez na vida. E a partir desse momento, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter o devido entendimento, né? Você passa a ter a sabedoria, e mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, você sempre estará com fé e confiança que Deus atuará. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso, meu amigo. Você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições. E você sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo
João Carlos Amorim.